Bíblia para a Igreja. A Epístola de Efésios, com João Paulo Thomaz de Aquino. A unidade da igreja. Efésios capítulo 2, versículos 11 até o final do capítulo, no versículo 22. O texto nos diz assim: Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Veja, o que nós temos aqui agora nesse texto é a salvação do ponto de vista comunitário. Então, no capítulo 1, ele falou a respeito da salvação do ponto de vista da Trindade, do ponto de vista de cima para baixo. No capítulo 2, primeira parte, ele falou a respeito da salvação do ponto de vista do ser humano, como é que nós estávamos e qual foi a obra que aconteceu no nosso coração e como é que nós fomos transformados. Agora, nessa segunda parte do capítulo 2, ele fala sobre a salvação do ponto de vista comunitário. Quais são as implicações comunitárias da nossa salvação? E nós vamos ver que a grande implicação é a unidade. É a unidade. O nosso texto fala a respeito da queda do muro da separação, da parede da separação. Sempre que eu vejo esse texto, eu me lembro, em 1989, a queda do muro de Berlim. As duas Alemanhas viviam separadas por um grande muro. E qual foi a celebração? Eu era uma criança ainda, mas eu lembro de passar na televisão muitas vezes a imagem de pessoas celebrando e se abraçando e felizes porque aquele grande muro que dividia o país havia sido derrubado ou estava sendo derrubado. Isso foi o que Cristo fez. Cristo pegou pessoas tão distintas como judeus e o resto do mundo, ou como judeus e pessoas específicas, ou outros povos específicos, ou homem e mulher, ou senhores e escravos. Cristo derruba os muros de separação. Às vezes nós, na igreja, criamos muros de separação. Criamos placas denominacionais que têm a sua importância, mas muitas vezes são faladas de maneira que não é santa, são valorizadas de maneira que não é santa. Nós, por vezes, criamos placas teológicas e veja, várias delas são muito importantes para manter a pureza da verdade dentro da igreja, mas às vezes essas coisas são usadas de maneira pecaminosa e orgulhosa para criar divisão no corpo de Cristo. Esse texto fala a respeito da unidade. Como é o processo da unidade? Paulo, então, nos diz, portanto, lembrem-se que antes vocês eram gentios na carne. Note que Paulo agora vai falar especificamente com a ala gentílica da igreja.
E ele vai mostrar para aqueles cristãos gentios qual foi a transformação deles. Não a transformação pessoal, isso ele já mostrou no começo do capítulo 2, mas agora a transformação comunitária. Eles eram gentios, eles eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, ou seja, os gentios eram desprezados pelos judeus, judeus que eram o povo de Deus, o povo escolhido, o povo da aliança, e os gentios eram desprezados, chamados de cães muitas vezes, de cachorros muitas vezes, e totalmente desprezados, embora essa não seja a teologia do Antigo Testamento. O Antigo Testamento sempre vislumbrou e anunciou a época em que os gentios iriam fluir aos montes para Israel, para o monte do Senhor. Mas, infelizmente, na prática, muitas vezes os gentios eram desprezados, chamados incircuncisão. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Do ponto de vista comunitário, essa é a situação de alguém que ainda não se encontrou com Cristo Jesus ou não foi encontrado por Cristo. Essa é a situação de alguém que está vivendo longe de Cristo. É uma pessoa que está sem Cristo e, consequentemente, separado da comunidade de Israel, não faz parte do povo de Deus, estranho às alianças da promessa, não tem direito às promessas maravilhosas de Deus, promessas que vêm por meio da aliança. Aquele que não tem Cristo não tem esperança e não tem Deus no mundo. Assim como Paulo usou uma conjunção adversativa no versículo 2:4, capítulo 2, versículo 4, ele usa mais uma aqui no versículo 13. Mas agora, vocês foram tudo isso. Sem Cristo a vida era desesperadora. Sem Cristo a vida não valia a pena. Sem Cristo vocês não tinham comunidade, não tinham esperança, não tinham promessas, não tinham aliança, não tinham Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Além de ganharmos salvação pessoal por meio de Cristo, nós ganhamos uma comunidade. Nós ganhamos a oportunidade de vivermos numa humanidade restaurada, uma nova sociedade, aquilo que era para o mundo ser, aquilo que era para os relacionamentos humanos serem. Cristo Jesus restaura essa possibilidade. Então, antes sem Cristo, sem Deus, sem esperança, sem promessa, sem aliança, mas agora em Cristo, vocês foram aproximados. Primeira bênção que Paulo apresenta que nós temos em Cristo. Somos aproximados pelo sangue de Cristo. Aí ele explica, porque ele é a nossa paz. Lembra do graça e paz? Pois é, ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. Na carne sua, na sua carne, Cristo derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Lá naquela imagem da destruição dos muros de Berlim, pessoas, vieram retroescavadeiras e destruíram partes do muro, mas também pessoas subiam no muro e catavam pedras e tentavam destruir com as próprias mãos. Cristo foi aquele que derrubou o muro de separação, que separava nós, não judeus, das alianças de Deus, do povo de Deus, das bênçãos de Deus. Olha que maravilha que o nosso Senhor fez por nós. Cristo nos aproximou, Cristo derrubou o muro, a parede da separação. Cristo, versículo 15, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Ou seja, aquelas leis que separavam os gentios de Deus foram abolidas em Cristo. Todo o sistema sacrificial foi cumprido em Cristo Jesus. Todas aquelas leis dietéticas, leis de calendário, essas leis foram cumpridas em Cristo Jesus e nós fomos aproximados do Senhor Deus. Versículo 17, quando veio, Cristo evangelizou paz para vocês que estavam longe, mas ele também evangelizou paz para os judeus, para aqueles que estavam perto. E assim, de ambos ele fez
1. Paulo continua no versículo 18 dizendo: porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Olha, lembra que nós fomos aproximados, ele disse isso antes, agora ele diz de maneira mais clara: nós ganhamos acesso. Quando Cristo morreu, uma das coisas que aconteceu foi que o véu rasgou-se de cima para baixo. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde ficava a arca dentro do templo, aquilo ali foi separado. Deus estava dando um convite para todos, e como diz Hebreus, agora nós podemos nos aproximar confiadamente do trono de graça, sabendo que vamos receber graça e misericórdia em ocasião oportuna. A consequência disso está nos versículos 19 em diante. Assim, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo está deixando claro aqui, tanto para os gentios quanto para os judeus de Éfeso, ou para os efésios, que a salvação dos gentios não os colocava numa posição secundária, mas que eles eram donos e proprietários e tinham direito a todas as mesmas bênçãos que originalmente pertenciam aos judeus. Agora nós, gentios, somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Note que Paulo vai mexendo com várias metáforas, não é? Ele usou a metáfora nacional, concidadãos dos santos, usou a metáfora familiar, membros da família de Deus, e agora ele vai usar uma metáfora da arquitetura, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui Paulo vai apresentar a igreja. Qual é o resultado da salvação? Qual é o resultado comunitário da salvação de diversas pessoas, judeus, gentios, pessoas de vários lugares? O resultado é a igreja. É esse edifício composto do fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como a pedra angular e cada um dos crentes como pedras vivas, como Pedro nos chama, não é? Pedras que vivem, edificados formando um grande santuário para o Senhor. Olha só, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, ou seja, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Eu e você temos o privilégio de sermos o novo templo de Deus. Deus não se importa mais, ele não se reúne mais, ele não se apresenta mais de maneira especial numa construção, num edifício chamado templo. Não. O templo agora somos nós. O templo é Cristo pedra angular, os apóstolos e profetas como fundamento e cada um de nós como um tijolo que compõe esse santuário, santuário no qual o Espírito de Deus habita. Assim como a glória de Deus vinha habitar sobre o tabernáculo, vinha habitar sobre o templo, veio habitar sobre o templo de Salomão quando este foi erigido, da mesma forma, a glória de Deus está sobre a igreja de Cristo Jesus. É por isso que nós temos que viver em unidade. E Paulo vai aplicar isso de maneira bastante forte no capítulo 4. Você tem vivido a unidade da igreja? Você tem promovido a unidade da igreja? Nós fomos salvos para formarmos uma família, para formarmos uma pátria, para formarmos um só edifício, um santuário para a glória de Deus.